paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Eu sou a tia Michele. Vamos para mais um recurso. Daniel na Cova dos Leões. Esse recurso é R$ 5, o PDF visual e o esboço. E você pode adquirir clicando aqui no link que está na descrição desse vídeo. E nossos recursos são recursos simples, né? Recursos de preços acessíveis, então ele é R$ 5 e você pode usar aí na sua aula, na sua ministração. Nós temos recursos de impressões simples, mas também temos tias e artesãs que já enviaram mensagem, que já imprimiram em tecido, já imprimiram em feltro. Então, vale aí você conversar com a gráfica, o que eles podem fazer por você, tá? Então, sempre vem um aviso também, na gráfica eles vão te falar até que tamanho eles podem ampliar a imagem, sem perder a qualidade da imagem. E na impressão, na impressora, que é aqui no meu caso, pois eu não tenho gráfica na cidade, então imprime em várias folhas, então em 4 folhas, em 6 folhas, e depois a gente une as partes e faz ali o recurso ampliado, ok? Daniel na Cova dos Leões. Esse recurso, então, vem em PDF esboço. E aí nós vamos falar sobre Daniel, que Daniel é levado cativo, ele é tirado da sua terra, e ali ele vê que tem os manjares do rei, comidas oferecidas a ídolos, e ele pede, né, juntamente com seus amigos, mas aqui como nós estamos frisando na história de Daniel, então no caso aparece somente ele. E aí nós temos aqui Daniel pedindo ali, né, ao eunuco que deixe ele se alimentar apenas de legumes e faça um teste, porque ele não quer comer comida sacrificada aos ídolos. Então Daniel é uma história que nos mostra que ele é levado para a Babilônia, mas Babilônia nunca entra em seu coração. Ele continua firme e fiel aos preceitos do Senhor. Então, depois ele começa a estudar, então eles são levados ali para estudar, né, para fazer uma faculdade, vamos dizer assim, na Babilônia, para se tornar sábio diante do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então, ele estuda, mas ele não se mistura, vamos dizer assim, né? Babilônia não entra no coração de Daniel. Daniel ora 3 vezes ali em sua janela, virado na direção para Jerusalém. Então, ele 3 vezes ao dia, ele tem esse momento de oração. E as pessoas, Daniel começa a crescer ali no reino. Daniel começa a ter ali uma notoriedade. Daniel começa a ter ali um destaque. E algumas pessoas não gostam, né? Então, procuram algo para falar sobre Daniel, mas não encontram nada para denegrir a sua imagem. E ali eles têm uma ideia. Olha, nós não vamos conseguir nada porque ele é honesto. Nós não vamos conseguir nada dele, né, para prejudicar ele porque ele é honesto. Então vamos tocar ali aonde ele, né, tem mais esse apego, que é sobre o Deus dele. E eles fazem isso e convencem o rei a fazer um edito, né, a uma lei que durante 30 dias ninguém pode fazer súplicas a nenhum Deus, a não ser ao rei. E o rei acata, né? E isso já são outros, né? Já é outro rei, não é aquele, né? Nabucodonosor que leva eles cativos. Então Daniel é um homem que vai passando ali os reis, os reinados, e ele continua íntegro e firme também, né? Em ser fiel a Deus. E Daniel vê aquele decreto, mas vai orar a Deus, e é onde essas pessoas, né, conseguem ali jogá-lo na cova dos leões. Então, esses homens maus, né, que ficam ali tramando contra a vida de Daniel. E aí, Daniel é jogado na cova dos leões, mas o Senhor manda um anjo fechar a boca dos leões. Então, ele passa ali a noite inteira na cova dos leões, mas ele sai ileso, né? Então, daí o rei chega e pergunta, né? Acaso Daniel, né, servo do Deus vivo, acaso esse Deus te protegeu? E ele fala, vive rei eternamente, né? Então, Deus me livrou, me enviou um anjo. E ali volta, né, a sua vida ali, né, trabalhando, principalmente ali no reino, e aqueles que fizeram mal para Daniel são jogados na cova dos leões. E diz que antes mesmo deles entrarem, né, totalmente, ele e a sua família,
totalmente na cova, eles já foram despedaçados. Então, e Daniel, né, passou ali a noite toda, porque o Senhor mandou um anjo, né, para fechar a boca dos leões. E Daniel continuou ali firme, né, ao seu Deus. Então, vale muito a pena ser Deus. Talvez, né, sempre um jargão, mas bem utilizado para nós, que muitas vezes Deus não vai nos livrar da cova dos leões, mas vai nos livrar na cova. Daniel não foi livrado de ser jogado na cova dos leões, mas Daniel foi livrado dentro da cova dos leões, porque quando seus inimigos, antes mesmo de entrarem totalmente na cova, já foram despedaçados. Então, essa história nos ensina muito, né? E também as crianças gostam, pois tem um animal, principalmente o leão, né? Então, as crianças gostam muito dessa história. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu ministério.